No urinário, vamos começar pela inspeção. A gente vai inspecionar o quê? Principalmente o urinário. Qual é o órgão urinário? Vamos dizer, o rim. Então a gente vai inspecionar o paciente desse jeito. Não. A gente vai inspecionar o paciente desse jeito? Não, em pé. Não, a gente vai fazer ao contrário. Faça para lá. Tira a camisa. Tira. Você passa para lá. Escreve isso aí na cadeira, pô. Aê! O cofre não tá mostrando, não. São opostos do ofício. Certo? Então, olha. Com relação ao rim, o que a gente poderia ver de anormal numa inspeção? Primeiro, saber onde é que o rim está. O rim vai estar mais ou menos aonde? Aqui. Eu pego o rebordo encostado do paciente e esse rebordo, quando ele chegar na coluna, ele faz o que a gente chama um ângulo, certo? Olha o ângulo aqui, vocês estão vendo? Esse aqui é o ângulo. O rim está mais ou menos nessa localidade aqui, nesse ângulo, que é o ângulo costo-vertebral, certo? Então, rim direito, rim esquerdo. Lembra, o rim é o órgão posterior. Então, rim direito, rim esquerdo. O rim direito, ele é bem mais palpável. Por quê? Porque ele é 2 centímetros mais baixo do que o esquerdo. Ou é o contrário? Não, é o direito. É o direito, certo? Não confunda não, direito e esquerdo. Então, o direito ele é 2 centímetros mais baixo. Então, se a gente conseguir lá depois palpar, a gente vai tentar palpar o direito. Mas o que a gente vai ver principalmente na inspeção seria o quê? Abalamento em região de flanco, certo? Porque se abalar, pode me denotar o quê? Um aumento daquele rim. Se for dos 2 rins, pode ser o quê? Um rim policístico, certo? Se for só de um lado, pode ser o quê? Um cálculo de ureter que impactou o ureter, começou a acumular urina e o rim aumentou. Certo? Então, se for unilateral, você pensaria mais no cálculo. Se for bi, aí já é um rim policístico, certo? Está entendendo? Então, abalamento em região de flanco e região lombar, né, em si. Então, de inspeção renal, é basicamente isso. Não foge disso aqui não. Certo? É ver abalamento. Aqui, com relação ao ureter, bexiga, a gente pode ver alguma coisa? Pode. Se a bexiga estiver muito grande, a gente pode ver um abalamento em região o quê? Hipogástrica, certo? Outro abalamento. Então, tudo certo? Se for nos 2 flancos, é o quê? Policístico. E saindo? Cálculo. Cálculo renal, cálculo de ureter, cálculo de ureter. Certo? Que chato. Joga o cabelo. Certo? Então, a gente vai ver basicamente isso na inspeção. Então, continuando. Agora a gente vai tentar... É claro que o rim, ele não é palpável em si. Só o direito, 2 centímetros, indivíduo muito magro, tá certo? Aí a gente dá ainda para tentar pegar o polo inferior. Mas se não tiver abalado, a palpação é mesmo que nada. Para o caso renal, certo? Então, na palpação, o que a gente vai ver? A gente vai tentar palpar, caso esteja abalado, aqueles polos renais, certo? Então, é besteira, é só palpar o rim para ver se realmente está aumentado, se não está. Isso para o rim. Se fosse dos outros órgãos urinários, quais são os outros que a gente tem? É o rim, o ureter e a bexiga, certo? E a próstata também, se quiser falar. Então, então, renal é mais se tiver abalamento ou pau. Ureter, agora vem para lá. Então, ureter. Viado. Nossa. Viado. Ei, a massa no oitavo, quando você vai fazer top retal, top prostata. O professor bota logo 3 cabos para fazer de uma vez, hein, parceiro. Vai ser mais vezes. Você está valendo mesmo que eu estudo. Certo? Então, O maluco vai ficar só de novo. não, pior, 4 pelos 3, ele mostra a mão. Só a cabecinha, só para a orelhinha. Só Fala de estado. Não, pode
colocar, o cabo dele está com a coceira aqui no pescoço. E vem com a unha grande. Certo? Então, voltando. A gente viu a palpação do rim, certo? Então, palpação renal, eu disse o que, é que a gente vai palpar, né? Mas como é que a gente vai palpar? De preferência, eu não vou colocar aí não, certo? Mas de preferência é para ele estar deitado para fazer a palpação renal. Então, como é que a gente ia fazer? Levanta os braços, só os braços. Eu iria colocar deitado, pensa deitado, tá certo? Eu iria colocar esse braço justamente na coxa renal e ia tentar pegar o rim pela frente, certo? Empurrava com esse para frente e tentava pegar com esse aqui, certo? É besteira, é igual a levantador, certo? Ou então, outra maneira seria o quê? Eu tentar pegar ele desse jeito, roçando, como se for. Mostra do outro lado também, mas. Tenta É mais fácil. Roçando, não sei, né? Tentar pegar ele assim, certo? Ah, certo. Então, tentaria pegar ele assim, tentando pegar o colo, achar. Pode até tentar pinçar, certo? Vários jeitos de fazer. E isso com ele deitado de preferência, certo? Então, outra estrutura que a gente ia ver seria o que? Os ureteres, certo? Que saem do rim e vão desembocar lá na bexiga. Os ureteres, o importante da gente saber são dois pontos, que são os pontos ureterais. Ela falou disso? Falou, mas é bom saber. Ela disse assim, que nem... era desse Não, você vai arriscar muito dizer que é no uretere. De preferência, normalmente era para ele estar deitado, mas dá para fazer. Onde seriam os pontos ureterais? A gente teria em dois cantos. Oi? De que? Não, fala. Eu acho que eu lembro da anatomia que era sair do rim e entrar na bexiga. Mas só que do rim assim não pega muito bem não, tá certo? É mais para abalar o rim, para pesquisa de rim. Pontos ureterais que a gente vai pesquisar, a gente pesquisa na frente, diga aí. Onde é que vai ser? Olha, eu vou pegar ele deitado, certo? É pro dorsal. Eu vou pegar, eu vou traçar uma linha passando pelo umbigo, uma linha horizontal. Ao lado, mais ou menos na borda lateral do reto abdominal, estão os pontos ureterais aqui. Se eu palpar nesses pontos e ele referir dor, só uma palpaçãozinha profunda, certo? E ele referir dor, eu posso pensar com a semiologia urinária que o quê? Que aqueles ureteres estão inflamados, certo? Inflamados, então dilatados e concomitante à inflamação. Exemplo, um cálculo impactou lá pertinho da bexiga, impactou, vai ficar acumulando urina, isso vai me dar uma hidronefrose, no caso do rim, uma uretrohidronefrose, no caso da uretra e do rim, certo? Então, cálculo é estrogênio, cálculo é amarelo. Então, olha, uma linha do umbigo, mais ou menos na borda lateral do reto abdominal, está aqui, os dois pontos ureterais. Outra região que diz o livro que é bem mais fácil de achar seria o quê? Eu pegar cristas ilíacas, antenas superiores e traçar uma linha também. Mais ou menos aqui estariam os pontos ureterais. Certo? Uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Só vai conseguir palpar se ele referir dor, certo? Se tiver alguma coisa errada, inflamação, porque o ureter não é palpável. Certo? Igual o rim não é palpável, não. Só se for um indivíduo muito magrinho e der para pegar um pouquinho aqui direito dele, certo? Porque o esquerdo nem tem, o esquerdo não vai nem. Certo? Outra coisa que a gente faria seria o quê? Palpação da bexiga. Bexiga é palpável, normal? Não, só se ela tivesse cheia, muito cheia, bexigoma. Certo? Eu conseguiria palpar em que região? Hipogástrico. Certo? E a última palpação que a gente faz é toque prostático. Vira não, tchan, certo? Acabou? Ei, não, é um negócio que é brincadeira, mas eu pensava fazer nesse dedo, o maior, vai com o indicador. Não sabe. Não sabia não. Vou mentir, só lembrei que eu fiz. Também não sabia Tem, não. calma, Era tem. com esse dedo. Não, mas não leio. Não, Vira como tu tava. Com as duas pernas. a ausculta renal é mais para o quê? Algum aneurisma, alguma estenose de artéria renal. Então é meio que limitado. Isso aí, você fala, a gente faz a ausculta justamente no ângulo costo vertebral, certo? Faz a ausculta se tiver um aneurisma, se tiver uma estenose dessa artéria, dá para ver alguma coisa. Um sopro, por exemplo, certo? De artéria renal. É o quê?
artéria renal, estenose de artéria, eu vou explicar um sopro nesse ângulo, tá certo? Não, isso no caso, a ausculta não é muito importante assim não. E para terminar, o mais importante de urinário, disparado total, é o que? Sinal de Jordan. Que é o que? Apunho e percussão em loja renal, certo? Então, olha, eu bato com essa parte aqui da mão. Punho e percussão. Certo? De preferência seria do, vamos dizer, lado direito. Fazer isso. Mas quem é que faz isso? Ninguém faz. Então, é o que? É só fazer a punho e percussão. Se ele, o que ele vai acontecer de errado e o que, vamos dizer, se eu bater e ele tiver uma cólica renal, alguma hidronefrose, alguma coisa, algum processo inflamatório naquele rim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento de retirada, certo? Vai exacerbar aquela dor, por exemplo, que ele estava sentindo, aquela cólica, certo? Isso só por eu fazer a percussão. Certo, Jordan? É isso, é besta demais. Mas é importante que só. Então, punho percussão positiva vai me dizer o quê? Cólica renal, hidronefrose, qualquer coisa que dê um sinal de comprometimento renal. Lá, eu me lembro que Fabinho, parece que ele dizia que ele fazia desse jeito. Fica normal. Que ele fazia desse jeito, ele começava daqui por cima. Porque vai acostumando o paciente, ó. Ia descendo. Por que ele fazia isso? Para o paciente não pular logo. Para não pular logo de vez, certo? Porque se eu for direto para cá, o paciente pode ser esperto e já sei o que lá. Então ele começava daqui. Então é difícil isso? Não. Mas é importante. Então, olha, semiologia urinária foi uma estação para ele passar, era só dizer isso. Acabou?